Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Exposição do Novo Testamento em primeira carta aos Coríntios, resolvendo os problemas da igreja. É o tema que percorre ao longo de todo este livro. Gostava de introduzir a exposição aos Coríntios, trazendo algumas informações relevantes para a sua compreensão. O livro apresenta um esboço básico em que nós encontramos, em primeiro lugar, a igreja sendo chamada para a santidade. Depois o apóstolo aborda a importância da unidade, fala sobre a marca de verdadeiros servidores, fala sobre a imoralidade na igreja, um problema que a igreja de Corinto enfrentou, fala também de casamento na igreja. O apóstolo explica, deixa claro a necessidade da liberdade cristã, fala do papel de homens e mulheres na igreja, como compreender isto, aborda a respeito da ceia do Senhor, dons espirituais, que foi um dos assuntos mais polêmicos na igreja de Corinto, da ressurreição dos mortos, como nossa esperança em Cristo, fala da mordomia na igreja e fala a respeito de como fazer o trabalho de Deus, a maneira como Deus quer, da maneira como agrada a Deus. E a exposição que vai seguir depois vai tratar sobre chamados para ser santos. Ainda algumas informações importantes aqui. Corinto é o nome em que localizavam-se as pessoas para a qual a carta foi endereçada. A sua autoria está comprovada que é de Paulo. Tanto a própria carta a Coríntios assevera este fato internamente e externamente os líderes cristãos primitivos como Clemente, Inácio, Policarpo, Tertuliano tiveram a certeza de que fora o apóstolo Paulo autor desta carta. Portanto, existem evidências tanto internas quanto externas de que Paulo foi o seu autor. Ela foi escrita de Éfeso na primeira metade do ano 55 depois de Cristo, na nossa era, enquanto estava na sua terceira viagem missionária. O contexto em que envolveu e o cenário em que envolveu Corinto nos ajuda muito a perceber os desafios que esses irmãos, enquanto igreja, corpo de Cristo, tiveram. A cidade de Corinto, localizada no sul da Grécia, ligava o restante da Grécia por um istmo, que era uma estrada fina, muito apertada, de terra seca, mas ela encontrava-se entre dois mares. Portanto, Corinto era um lugar muito estratégico, porque se tinha acesso a esta cidade de uma forma mais fácil, mais segura do que seria possível através do mar. Durante muitos séculos, todo o comércio terrestre daquela área da Grécia tinha de passar através dessa antiga cidade Corinto, porque ela geograficamente oferecia a passagem. E Corinto, por ser um lugar muito frequentado, tornou-se também uma cidade muito pagã. A igreja de Corinto era uma igreja com sérios problemas. A sociedade coríntia, ela era muito desprezível até diante dos outros padrões pagãos mundanos. E nós vamos perceber ao longo da carta que Paulo trata de alguns desses pecados que eram frequentes nas sociedades
estando a fazer parte da igreja. A igreja em Corinto foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, numa sinagoga, e ele foi auxiliado por judeus já convertidos, Priscila e Áquila, que eram um casal, e eles moraram com Paulo durante aquele período que ele esteve lá. Pouco depois, juntaram-se outros colaboradores, que foi o caso de Silas e Timóteo. Naquela cidade houve resistência ao Evangelho. Paulo teve que deixar a sinagoga. Ele foi acusado religiosamente por estar a ensinar o que não era conveniente. E diante do tribunal romano, o procônsul de Gálio encerrou o caso. Ele partiu para um outro lugar, para Éfeso, levando consigo Priscila e Áquila. Entretanto, a igreja em Corinto, ela permaneceu com muitos problemas. Ela permaneceu facciosa, com muitas divisões, demonstrava muita carnalidade e imaturidade. Mesmo depois de Apolo ter pastoreado a igreja por algum tempo, a igreja desenvolveu preferências por pessoas. E Apolo era uma dessas figuras preferidas. Paulo era preferido por um outro grupo. Cefas era preferido por um outro. Cristo. Então a igreja ela tinha vários clubes dentro dela. O problema mais sério da igreja de Corinto era seu mundanismo e uma grande relutância em separar-se da cultura ao seu redor. A maioria dos crentes da igreja de Corinto não conseguia afastar-se da sua velha forma de viver, egoísta, imoral e pagã. Foi necessário que Paulo escrevesse à igreja para corrigir esse estado de coisas e ordenar que os fiéis não apenas cortassem sua comunhão com membros desobedientes e não arrependidos, como também que colocassem tais membros fora da igreja. É esse o cenário, é este o contexto que justifica a escrita desta carta, 1 de Corinto. E antes de escrever esta carta, Paulo escrevera outra correspondência à igreja, também de natureza coletiva, porque nunca se descobriu uma cópia dessa carta. Ela é simplesmente referida como a epístola perdida. A igreja não teve acesso a essa carta, não se conheceu o seu conteúdo, nunca se teve. Houve outra carta não canônica, escrita depois de 1 Coríntios, geralmente denominada Carta Severa. Antes de escrever essa carta inspirada, Paulo escreveu essa outra carta que, infelizmente, realmente não temos aqui informações. Embora a principal investida dessa carta seja a correção de comportamento de Coríntios e não necessariamente uma correção teológica, doutrinária, Paulo ele explica muitas doutrinas que se relacionam diretamente com as questões do pecado e de retidão. De qualquer modo, qualquer mau comportamento na igreja, qualquer atuação da igreja que esteja fora daquilo que é da vontade de Deus, ela é resultante de um desvio teológico, de uma crença errônea, porque todo comportamento é uma afirmação teológica. Por exemplo, o divórcio relaciona-se à falta de fé ou de confiança no plano de Deus para o casamento e a família. Um culto digno reconhece o caráter santo de Deus, a identidade espiritual da igreja e a participação pura na ceia do Senhor. Portanto, se esta percepção estiver distorcida, o culto ele vai perder a sua dignidade. Portanto, não é possível edificar a igreja fiel e eficaz, a não ser que os crentes compreendam
e exercitem seus dons espirituais. Igrejas disfuncionais são aquelas cujos membros ainda não perceberam qual é o lugar dos seus dons e seus talentos no corpo de Cristo. Por fim, o apóstolo explica também a importância da ressurreição, da doutrina da ressurreição como fundamento da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, então não há razão para a pregação, porque tudo vazio, tudo volátil e nada se assenta no chão. Além de todos esses temas, Paulo discorre brevemente sobre o julgamento que Deus exerce sobre os crentes e a justa compreensão a esse respeito produzirá os incentivos certos para uma vida piedosa e íntegra. O entendimento certo a respeito de ídolos e falsos deuses em geral deveria ajudar os imaturos coríntios a pensar de maneira mais madura sobre tais coisas, como comer carne que havia sido sacrificada aos ídolos, entre outros. A compreensão correta e a expressão de um amor genuíno e santo eram indispensáveis para o uso correto dos dons e até mesmo para um reconhecimento certo sobre o que se refere a Deus. Portanto, esses temas históricos e teológicos, bem como o contexto em que a carta foi escrita, nos dá uma boa base para compreender o que se seguirá em diante quando as perícopes virem a serem expostas neste nosso curso. Portanto, Paulo trata da cruz, trata da sabedoria divina. Ao longo do livro ele trata da sabedoria humana, da obra do Espírito Santo na iluminação, trata da carnalidade, da transformação, da salvação, da santificação, trata da união com ele, do papel divino das mulheres, do casamento, do divórcio, do batismo, dos dons, da unidade da igreja, um só corpo, da teologia do amor, da doutrina da ressurreição. Todos estes estabelecem a verdade fundamental para uma conduta santa e piedosa. Portanto, o livro nos guarda verdades belas e profundas a respeito da nossa identidade em Cristo e a vida que Ele quer que nós vivamos. Portanto, sigamos animados de que há muito para degustar.